2 Coríntios, capítulo 4. Todos encontraram? Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Pelo que, tendo este ministério, segundo a minha misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as nações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Amém? Ó Senhor Jesus, Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Pai, que não seja eu a falar, mas o Espírito Santo a falar em mim. Ó Senhor, que essa palavra encontre solo fértil, Pai, que ela brote e que venha dar frutos, e que esses frutos, Pai, deem mais frutos e mais frutos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem já passou por alguma leve, momentânea tribulação? Esses dias, eu estava assim meio triste, e aí a gente tem que olhar tudo no nosso redor. Por quê? Porque muitas vezes Deus fica em silêncio, mas esse silêncio de Deus é porque Ele está trabalhando. Mas de vez em quando Ele vê que você está mais assim, mais angustiado, mais perdido, Ele dá Ele faz uma situação na sua vida, para que Ele venha falar com você, para ver se você está ligado ao trono. E eu estava ali,
Facebook aquelas historinhas de ajuda, né? Tem umas historinhas bonitinhas. Só que, de repente, eu parei com uma mulher, uma senhora, velhinha, e um homem, que era o ator, sentado na frente dessa velha. Quem não já perguntou, já olhou para a vida dos outros e vê assim, tudo muito maravilhoso. Aí olha e fala assim, cara, aquela pessoa não serve a Deus, está no mundo, está ali, tudo, e parece que tudo dá certo para ela. Para mim, parece que o negócio é só uma dificuldade. Quem não já pensou isso, gente? Quem não já passou por isso? Eu passei também, né? Tem hora que a gente olha e fala assim, rapaz, a pessoa rouba, a pessoa adultera, a pessoa tudo, e parece que ela faz tudo errado, ela vai contra tudo do Senhor, e a pessoa prospera, não tem problema de saúde, não tem nada. Meu Deus, o que é isso? Isso é tão forte que tem salmos, tem isso. Mas eu vi uma coisa, esse homem estava sentado na frente dessa senhora, e ele olhava para a senhora e dizia assim, olha, você toda a vida cumpriu com a palavra de Deus, você toda a vida foi bondosa, você toda a vida foi obediente, e o que é que você ganhou? Uma demência. Você está demente, você está ruim. De repente essa mulher mudou, olhou para ele e falou, você sabe que não é porque você tem tudo, está com tudo, você está preso numa cadeia. O diabo, ele coloca as pessoas cegas. As pessoas estão presas em uma cadeia. Só que essa cadeia aparentemente não tem grades. E aí, essa pessoa faz o que ela quer. Você sabe por que ele te dá tudo assim, de mão beijada? Porque no dia que você tiver uma pequena aflição, você vai dobrar o seu joelho e você vai procurar o verdadeiro rei. Mas, se você não tiver essa aflição, você vai continuar, o quê? Tendo uma vida maravilhosa. E você vai estar dentro dessa cadeia. Mas vai chegar o dia, e naquele dia, as grades aparecerão, e você vai prestar contas com aquele que tem a vida eterna. Ei, eu olhei, eu falei, meu Deus, obrigado. Porque o Senhor falou muito comigo aqui. Eu fiquei impactada com essa mensagem. E aí, logo depois, eu, olhando a Bíblia, veio essa palavra, que corrobora. A partir do versículo 2. Pelo contrário, rejeitando as coisas que com vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendemos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade quem é? É o nosso Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não
resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas ele faz com que nós fiquemos cegos. Cegos. A gente olha os nossos problemas, a gente olha ou os nossos problemas ou as vaidades desse mundo. Quando eu digo vaidades, é em todos os sentidos, e a gente começa a ficar cegos pelas coisas mundanas, não lembrando que ninguém vai levar nada. E nós ficamos cegos com essas coisas mundanas, e ao invés de procurar a Deus, que nos dá também essas coisas, quando elas estão alinhadas aos planos do Senhor, porque Deus, Ele quer o melhor para nós, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não. Nós vamos atrás do quê? Da carne. Nós vamos atrás da necessidade da carne, a necessidade da vaidade, a necessidade das coisas mundanas, e esquecemos do Senhor. O diabo, ele coloca um véu. Você já viu que quando nós estamos atrás das coisas mundanas e procurando, porque eu quero poder, porque eu quero mais riqueza, porque eu quero isso, a gente normalmente se afasta da presença de Deus. Tem gente que quanto mais tem, mais quer, mais quer, mais quer, mais quer. Ei, nada mais é do que o diabo colocando você numa cadeia. É um véu da escuridão. Por quê? Porque quando você está perto do Senhor, a luz vem. Ontem eu estava lendo a Bíblia. Eu gosto muito de escrever carta para Deus. Eu tenho essa mania de escrever carta. Mas essas cartas ajudam na minha fé. Nessas cartas eu converso com Deus e eu falo assim, e estava lá, assim, uma carta de 2014, 2015, mais ou menos. Não tinha data, mas estava até rasgada a parte dela, mas estava escrito assim: Deus, me ajude a comprar o meu apartamento. Deus, ali no 4, Pai, Deus, me ajuda a comprar móveis planejados. Pai, me ajuda, Senhor, a comprar tudo novo. Só o Senhor tem como fazer isso. Eu ali naquele momento eu falei, meu Deus, o Deus que eu servi lá em 2004 é o mesmo Deus de agora. Gente, eu subia no Monte para orar. Deus falava no monte comigo. Quando eu descia, a construtora falava outra coisa. E a última coisa que eu respondi foi: a última palavra é do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, eu estou morando no 4. Para a honra e glória do Senhor, Ele levantou uma profeta que saiu do Gama para chegar em mim e falar assim: na minha casa em Águas Claras, daqui não é para você levar nada, porque Deus vai te dar tudo novo.
Ela saiu do Gama só para poder dizer isso. Eu fui obediente em tudo, só não em uma coisa. Eu tinha comprado uma geladeira e um freezer, estava recente a compra. Pois para a honra e glória do Senhor, foi a única coisa que Deus não me deu novo, porque eu levei a velha. Eu fui desobediente nisso. Se eu tivesse sido obediente e tivesse dado, eu estaria com uma geladeira nova, um freezer novo, mas eu não fui. Eu dei tudo. Gente, pela fé, eu dei todos os móveis da minha casa. Dei colchão, dei cama, dei tudo. Pela fé. Eu tinha dinheiro para comprar novo? Não tinha. Mas pela fé, Deus me deu em 3 meses. Eu e o Bruno imobiliamos nossa casa com melhor, porque nós fomos para a loja German. Não foi coisinha não. Foi na German. A nossa casa é toda com armários planejados, do jeitinho que eu pedi para Deus. Gente, é muito bom você ler uma cartinha que você escreveu para Deus e ver que Deus é Deus. A palavra do Senhor diz que Deus realiza os desejos do nosso coração. Mas primeiro nós temos que fazer o quê? Agradar Ele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E o agradar do Senhor é você estar na presença dEle. É você estar procurando e buscando Ele. Ele não quer ser segundo lugar da sua vida. Ele quer ser o primeiro. Tanto que Ele nos ensina o primeiro mandamento. Qual é? Amar a Deus sobre o quê? Todas as coisas. Ele não quer ser o segundo na sua vida. Ele não quer ser atrás do seu emprego. Ele não quer ser atrás do seu marido. Ele não quer ser atrás do seu filho, da sua mãe, do seu pai. Ele quer ser o primeiro. E a palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Ele te ensina. Ele te mostra a luz. Mas pela ambição, pela vaidade, você fica cego. Porque não nos pregamos a nós, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Nós temos que estar pregando a palavra de Deus o tempo todo instante. Fala do Senhor. Vai para uma mesa com seus amigos, fale de Deus. Está no seu escritório, fala do Senhor. Você está triste, ao invés de murmurar, eu tenho uma Alexa. Eu comprei uma Alexa. Alexa, toca música gospel. Porque através do louvor, a gente está ligando, ó. O povo lá do meu trabalho e da minha residência, eu acho que eles acham que eu sou doida. Porque todo dia eu desço do elevador assim. A Ele a glória. Ou eu estou cantando outra música, mas eu estou cantando as músicas do Senhor. Quando eu vejo, tem gente do lado. Sou doida, né? Porque eu não estou nem aí. Estou cantando. A manicure já fala assim, a doutora chegou, olha a cantoria. Estou nem aí, eu estou cantando. E quem quiser ouvir, está ouvindo o cântico. Através de um louvor, você sai de uma depressão.
através de um louvor. Se você olhar a letra da música, muitas vezes as músicas vêm na sua cabeça e é exatamente aquilo que você está precisando ouvir. Quantas vezes eu estou deitada e de repente eu escuto a música na minha cabeça? Essa música de Jó, eu escutei 4 horas da manhã, eu no hospital, morrendo de medo, com câncer, com um suposto diagnóstico de câncer de pâncreas. Para a honra e glória do Senhor, não era, mas eu estava com medo. E eu ouvi essa música. Falei, pronto, Senhor, agora acabou tudo, né? Aí o meu telefone cai, aberto assim, estava lá, testemunho da letra da música de Jó. Quando eu abri, foi um dos testemunhos mais bonitos que eu já vi da cantora Miriam. Lindo o testemunho dessa música. Aí eu olhei para o Bruno e falei assim, Bruno, não é para a morte, é para a vida. E ali, nós começamos a cantar. A minha pressão, que estava a mais de 14, porque eu tenho pressão baixa, estava a mais de 14 porque eu estava nervosa, com medo. Ela se acalmou e foi para 9. Eu ali caí e dormi na paz do Senhor. Precisei tomar remédio? Não. Eu precisei acreditar, louvar, engrandecer o nome do meu Senhor. Todo mundo que entrava naquele quarto, a gente falava das belezas e dos feitos do Senhor. Eu amo falar de Deus. É o meu assunto predileto. Se eu sou chata, se eu não sou, quem vai me julgar é Deus. Eu estou fazendo o meu papel, é de falar de Deus, é pregar, porque não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Nós estamos aqui para sermos servos de Deus e falar de Deus. Quantas vezes você fala de Deus no seu dia? Quantas vezes? Você está abrindo sua boca para falar de Deus? Ou você está abrindo a boca para poder dizer assim, quanto é que eu conquistei? Ganhei tanto, fiz tanto, falei tanto. Quantas coisas você abre a boca para poder dizer de Deus? Porque eu tenho algumas amigas que abrem a boca para dizer, eu fiz, eu isso, você não fez nada, porque se Deus não quiser que você faça, você não vai fazer. Agora, muitas vezes Ele permite que você até faça, para você ficar preso na cadeia do diabo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus é a luz da nossa vida. Deus é a luz da nossa essência. É Deus que dá a luz e direção para nós. Sem a direção e sem a luz de Deus, nós estamos nas trevas, cegos. Ei, isso aqui é um mundo momentâneo. Daqui a pouco, nós vamos para a glória. E lá, como é que você vai prestar? Vai falar o que para Deus? Não, Deus, olha, eu era teu servo, mas ao invés de pegar e fazer isso, fazer aquilo, eu estava preocupado com as coisas materiais. A palavra do bom servo. Deus, Ele está te dando almas, Ele está te dando pessoas. Esse é o verdadeiro tesouro
Porque o meu Deus não é Deus para mentira, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele opera, Ele opera. Quando Ele dá e dá de vontade. Quando Ele coloca você no alto, Ele coloca você com vontade mesmo. A palavra de Deus mostra isso. Olha o que Ele fez com José. Ele botou no alto. Deu o quê? Deu muito ouro. Olha, Salomão, ele pediu o quê? Sabedoria. E através da sabedoria, ele teve o quê? O ouro, ele conquistou tudo, ele era o mais rico. Mas ele queria a sabedoria. E a sabedoria é através de quê? Do temor de Deus. Quem tem temor a Deus é sábio. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ei, esse entendimento, nós somos como um barro. Um barro. Deus nos molda como Ele quer. Através de nós, resplandece o quê? A luz de Deus. A luz é de Deus. Nada é feito por nós, mas sempre com a direção do Senhor. É o Espírito Santo que habita em nós que resplandece. É o Espírito Santo que habita em nós que é luz. Porque nós não somos nada. Nós somos um vaso de barro que pode ser amassado a qualquer tempo. Nós não temos nada. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Podemos passar por aflições, mas a angústia, por que não angustiados? Por quê? Porque a angústia, a ansiedade, a angústia é contra o quê? A fé. Nós temos que estar atribulados, mas nós temos que estar o quê? Confiantes e não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Ei, não podemos nos desanimar. Nós temos que estar ali, perseverante. A gente está assim, mas a gente levanta. Temos que ser igual aquelas pessoas que chamam de fênix. Está ali, de repente vai assim, puf! Não podemos nos esmorecer. Perseguidos, porém não desamparados. Deus nunca nos desampara. Por mais que nós sejamos perseguidos, abatidos, porém não destruídos. Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no tempo da nossa angústia, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus morreu na cruz para nos libertados do cativeiro. Nós temos sempre que agradecer, nós temos sempre que reconhecer Jesus como nosso Salvador. Nós temos que falar, não temos que ter vergonha, que Jesus é o nosso Salvador, sim, que Ele morreu na cruz para nos salvar. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ei, nós temos que morrer. O morrer é isso aqui, é carne. É morrer o nosso ego. Nós não somos nada, nós não temos nada e nós não sabemos de nada. Quem sabe, quem
Deus nas nossas vidas. Vamos parar com o nosso eu. Vamos morrer mais. Morrer é gostoso. Porque enquanto a gente morre, Deus, o Espírito Santo vem na gente. E aí, a gente tem mais comunhão com Ele. A gente escuta mais Ele. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as nações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Ei, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé o tempo todo. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me dá mais fé. Me ajuda a ter mais fé. Pai, porque eu quero te agradar. E o que é a fé? O que é a fé? Hein, igreja? O que é a fé? Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não vê. Glória a Deus. Aleluia. Né? Alguém sabia, né? É o que? É o firme fundamento do quê? Das coisas do quê? Que se esperam E o quê? E não se vê. É fácil eu acreditar nessa árvore. Ela está aqui. Estou olhando. Eu estou tendo alguma atividade. Eu estou tendo fé de olhar para essa árvore? Não. Agora, a fé foi quando eu escrevi aquela cartinha. Eu não tinha nada. Eu não tinha como comprar. Porque eu não tinha nem prolabore. Eu não tinha prolabore, eu não tinha carteira fechada, eu não tinha nada que comprovasse ainda. Mas, porque Deus quis me dar, Ele me deu. Ei, pela fé eu pedi para Deus. Pela fé eu pedi para Deus uma criança. Pela fé, todo mundo dizia que eu era louca. Eu saía e comprava as roupinhas. Pela fé eu comprei as roupinhas. E pela fé Deus fez o meu filho. E me emprestou, porque meu filho não é meu, nenhum dos meus filhos. Eu não tenho nada. Deus nos empresta tudo. Gente, a fé é a convicção daquilo que você quer. Eu gosto muito de um livro chamado O Segredo. O Segredo explica a fé através da física. Para aquelas pessoas que acreditam na física. Até a física tem a fé. Porque ele explica e ele diz assim: você tem a lei da atração. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado com quem a gente anda. Não diz? Por quê? Porque você sabia que se você anda, grandes estudiosos mostram o seguinte: se você anda em torno de 5 a 3 pessoas, você vai acabar fazendo parte daquelas pessoas. Ou seja, se as pessoas murmuram, o que vai acontecer com você? São 5? O que vai acontecer com você? Você vai começar a murmurar.
Se você pega e anda com pessoas que bebem, o que vai acontecer com você? Você vai também tendenciar a beber. Se você está na sofrência, andar com pessoas que sofrem, você também vai. Por isso é importante da gente andar com pessoas que servem ao Senhor e que tenham a fé. A fé. Você sabe por que a fé tem que ser tamanho de um grão de mostarda? Porque a mostarda, essa semente, ela é perfeita. A nossa fé tem que ser genuína, perfeita. Eu conheço algumas poucas pessoas que têm fé. Porque é fácil a pessoa dizer assim, eu tenho fé. Será que você tem fé? Eu conheço pessoas que andam pela fé, verdadeiramente, espera no Senhor. Se não tem fé, só fala assim, eu creio. Eu creio, essa não. Mas olha, há um tempo atrás foi muito engraçado, porque logo quando a Tucson foi lançada, eu olhava a Tucson andando assim, aí eu dizia assim, oh Deus, eu profetizo uma dessa na minha vida. Aí um dia meu pai foi num culto com a minha mãe e eu, e aí foi falado para mim que eu ia ganhar um carro. Meu pai na hora riu, olhou para mim e falou assim, com que dinheiro? Falei, você está pretendendo ganhar carro? Como? Falei, eu não sei não, mas se Deus falou, eu vou ganhar. E olha, ainda fala, o profeta falou assim, você vai ganhar um carro preto. Tá bom. 15, aí a minha mãe, quem vai ganhar sou eu, o meu já comprei. A profecia não era para ela, a profecia era para mim. Mas saímos de lá, eu na minha fé, eita que eu vou ganhar um carro. De quem não sei, como não sei, mas eu vou ganhar. 15 dias, o meu carro começou a esquentar o motor, sei lá, e aí eu fiquei no prego com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe era pequenininho, e aí o mecânico chegou pro meu pai e falou assim, olha, eu se fosse o senhor, eu mandava arrumar esse carro e passava logo para frente. Aí meu pai, tá bom. Daqui a pouco eu vejo meu pai andando, procurando um carro para mim. Ele chegou numa concessionária e virou e falou assim, olha, eu quero, mas para minha filha tem que ser uma caminhonete. Aí falou assim, Juliana, vai lá nessa concessionária, eram essas lojas de multimarca, e fulano vai te atender. Eu cheguei lá, e ele só mostrando caminhonete. Eu olhei para o carro e falei assim, mas vem cá, por que o senhor só está me mostrando caminhonete? Aí ele virou e falou assim, porque o seu pai disse que você vive na roça. Sabe qual era a roça? O Monte do Pessu. Eu amava ir para lá. Eu vivia lá. Virava ali, estava no Monte do Pessu. Aí eu, rapaz, a roça é um monte, tá bom. Mas passou. Gente, ele viu uma Tucson na rua. Foi lá e comprou sem nem eu ver. Ei, para a honra e glória do Senhor. Era preta, do jeitinho que Deus falou. Quem é que Deus usou? Aquele que sorriu e desdenhou. Deus usa quem Ele quer. Na hora que Ele quer, para te abençoar. Ele satisfaz o desejo do seu coração, se você estiver crendo, fazendo por Ele. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém. Quem é o nosso homem interior? É o Espírito Santo. O Espírito
Espírito Santo. A nossa carne, ela é fraca, mas o nosso espírito tem que estar mais forte. Tem que estar ali, preso ao Espírito Santo. Porque nossa carne é fraca, mas o nosso espírito tem que ser forte. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Nós temos que buscar a glória de Deus. Nós temos que buscar satisfazer Deus, para que quando vier o dia, nós estejamos na glória. A gente tem que olhar e não se animar pelas coisas terrenas, mas das coisas eternas. Saber, Deus, olha, lá eu vou estar assim. Eu tive eu entrei numa sala de cirurgia, me deram 2 anestesias, uma peridural e a outra uma anestesia total, né? Anestesia total que fala? Geral. E eu lembro exatamente do que eu sonhei. Que eu sonhei não, do que eu vivi. Porque aquilo que eu vivi, eu lembro os detalhes. Eu lembro da cor, do jeito, da areia, da luz saindo de dentro daquelas areias e subindo assim. Tanto é que eu não queria voltar. Eu tomar banho numa água que você entra, se refresca e sai e está seco. Numa coisa linda, num dourado maravilhoso. Eu nunca vi aquilo tanto. Como é que eu lembro? Eu estava anestesiada. Com anestesia geral, não tem como. Eu estava inconsciente. Mas eu lembro. Porque eu tenho certeza que eu tive um encontro com o Espírito Santo. E naquele encontro, só eu sei tudo que eu vi. E eu não quero as coisas desse mundo. Eu quero as coisas de lá. Eu quero o que eu vi. Eu quero o que eu vi. Isso aqui, essas praias lindas que a gente vê, não é nada. Não é nada. Não é nada do que eu vi. Não tem como dizer para vocês. É tão lindo. E naquele instante, eu me esqueci de todo mundo daqui, porque eu não queria voltar. De tão bom que estava. De tão bom que estava. Então, o que você está passando, o que eu estou passando, muitas vezes não, todas as vezes, é para que nós fiquemos mais próximos de Deus, para que nós venhamos a buscar cada vez mais a Deus, e para que nós venhamos cada vez confiar e acreditar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e operando Ele, quem impedirá? É para que você, no meio da tribulação, você seja mais vencedor, porque Ele assim falou. Ele assim falou. Por isso que é muito importante a gente se debruçar e ler a palavra do Senhor, ouvir os hinos, os louvores. Porque numa hora dessa você chega para o diabo e fala assim: ei. Porque Jesus foi tentado. Quem somos nós para não sermos? E como é que Jesus conseguiu a vitória? Falando a palavra.
A nossa vitória está através da palavra de Deus. Amém. A nossa vitória está através da nossa confiança em Deus. A nossa vitória está na nossa lealdade com Deus, na nossa fidelidade com Deus. Ei, não vamos deixar nenhuma tribulação nos afastar da presença de Deus. Não vamos deixar nenhuma vaidade, as coisas materiais, as doenças, nos afastar da presença de Deus. Porque eu já escutei algumas vezes as pessoas chegarem para mim e falar assim: nossa, Juliana, você é tão boazinha, né? Mas você só vive doente. É mesmo? Ei, se muitas, hoje, não queria, mas será que será não, através do que eu tive, hoje eu sou testemunha viva da glória de Deus. Eu tenho testemunho para dar. Eu poderia ser aquela rebelde e falar assim: oh, Deus pegou e tirou os meus, permitiu eu ter um câncer, tirar meus pés, que tudo tem um peso. Eu falo como se fosse uma gripe. Alguém já viu isso? A pessoa ter um câncer e falar como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Porque para mim, o que vale é Deus. Porque se Ele quiser que eu morra, seja o dia de morte, eu vou morrer com câncer, ou eu vou morrer atropelada, ou eu vou morrer dormindo. Chegou a hora, gente, chegou. Mas as pessoas, elas não têm essa perspectiva, essa expectativa de pegar e falar assim: Senhor, essa atenção toda de falar assim: gente, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Se Ele está permitindo alguma coisa, Ele quer. Será que Ele não está permitindo você passar por isso para que depois você possa dar vários testemunhos para outras pessoas, para elas ficarem mais fortes? Ei! Muitas vezes nós temos que passar por algumas situações para que nós venhamos dar testemunho da glória de Deus nas nossas vidas. Da glória de Deus. E não é para a gente se revoltar, não. É passando pela prova e dando glória a Deus. Você está passando pela prova da glória a Deus, você está passando pela prova da glória a Deus. Senão, como diz o Bruno, né? Você vai ficar murmurando e não vai entrar na terra prometida. Vamos dar glória a Deus. Está difícil? Dê glória a Deus. Pergunte. Fala: Senhor, me ajuda a passar. Me ajuda. Eu pensei que eu não ia suportar, mas Deus me deu uma força tamanha que com quantos dias, vida? Foram 3 dias, né? Eu estava fazendo compra, não era? Com aqueles drenos. 3 dias eu estava fazendo compra com dreno. Com 10 dias eu estava aqui louvando a Deus. Força de Deus, porque de mim eu não tenho nada. Essa é a palavra. Que no meio da tribulação vocês procurem a Deus. Sejam fiéis, tenham ligações, procuram satisfazer os desejos do Senhor, porque Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém. Não
Não deixe ninguém falar que você não pode. Nunca. Porque quem faz é Deus. Quem faz é Ele. Seja fiel com Ele, que Ele te dá.